Rosiclério Poliza Cívico, assumindo a presidência interina nesse momento, sendo ela também a presidente do PL. Cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras, público presente, aqui suplentes de vereadores, nós temos o vereador Macó, nós temos o vereador Josimar, suplentes de vereadores, o suplente vereador Sr. Weber, da mesma forma Wilson Glutenberg, acompanhando as sessões. Para nós é um grande prazer tê-lo conosco. Aos público presente, cumprimento especial ao nosso presidente dos funcionários públicos, sempre na ativa, buscando principalmente os interesses da maioria. Aos familiares do vereador Jodir, que também está acompanhando a sessão da noite de hoje, presidente da SEAT. Também temos aqui a presença de funcionários, também o secretário da Agricultura. A todos os ouvintes da Rádio Educadora, que levam meus cumprimentos, internautas que sempre nos acompanhando, e também a toda a gente boa de Itael. E no dia de hoje, iniciar fazendo vários convites. Nós temos uma semana bastante carregada. Os colegas vereadores já estão também tentando se agendar e se adequar para a semana que nós temos realmente uma semana cheia de compromissos, reuniões, audiências, enfim. Mas que no domingo vai estar acontecendo, e também é de suma importância para quem gosta, né? No salão da igreja da Vila Mariana, que iniciará às 9 horas, é o 6º encontro de gaiteiros. E chegar no 10º aí, eu quero ver se eu já toco alguma coisa aí, para nós também festejar e participar. Participar de ter parceria sempre da mesma forma. Mas convidando a toda a população, que assim, né, gostam do puxar de gaita, vai estar acontecendo então nesse domingo, a partir das 9 horas, quando lá terá também todo o serviço completo, de bar e cozinha, e com costela para quem quiser também estar degustando. Falar aqui também da questão da explanação que tivemos na tarde de hoje, que nada mais foi de grande valia para todos nós, quando o presidente, o ex-vereador Gessi Pérez, nos colocou então de uma reclassificação de valores para os nossos funcionários. Aqui parabenizar toda a equipe, Gessi, pela dedicação, pela vontade, por várias tentativas também de estar adequando, e também para que a folha também não seja assim tão prejudicada, que possa todos estar sendo beneficiados. A toda a equipe, o Vanderlei, o Walter, a todos que fazem parte da diretoria do sindicato, pelo empenho, pela vontade de estar realmente valorizando cada vez mais os nossos funcionários, para que realmente aconteça um grandioso trabalho. E de dizer também da noite de hoje, a presença do vereador Jodir, que para nós sempre é valoroso, os nossos suplentes poder também estar exercendo, desejamos sucesso. Já tivemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco, já na outra legislatura, como vereador, e dessa vez, da mesma forma, aqui lembrar o nosso vereador e contador, Aristides Eloy Valentini, por esse procedimento e o entendimento de cada um que vem exercendo e estar se licenciando para que todos possam aqui atingir. Dizer que a casa aqui está também comprometida com o seu exercício nesse momento, e que todas as reivindicações aqui feitas, com certeza a gente vai estar acatando. De dizer que também já o convoquei para uma audiência pública que vai estar acontecendo nesta quarta-feira em Rio do Sul. Essa audiência pública que vai estar acontecendo em Rio do Sul na quarta-feira, ela vai tratar sobre o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia do Rio Itajaí. Está sendo feito já há vários anos, e é a questão da cobrança da água. E isso a gente sabe que um dia vai estar acontecendo. Mas para isso vir a acontecer, faz-se essas audiências públicas, faz-se esses seminários, para que a decisão seja tomada. Foi distribuído em vários
para vários municípios. Quando quarta-feiras acontece em Rio do Sul, a partir das 1h30 da tarde, 13h30, até as 5 horas da tarde, nas dependências da unidade, na Sala Magna, que fica no centro, para que os municípios que farão parte, Itaió, Meridoce, Rio do Oeste, Rio do Campo, Salete, também Agrolândia, Braço do Trombudo, Agronômica, Trombudo Central, Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul. Enfim, todos esses municípios estão sendo convocados para essa audiência pública e para lá nós estamos fazendo essas decisões. O público que é convidado são todos que têm interesse de que forma nossos recursos hídricos vão ter essa procedência. Então, todos terão o direito de opinar, de estar fazendo. Por isso que eu sempre digo, é importante a presença de cada um, porque depois reclamar, exigir de nós, do poder público, aí é fácil. Mas quando é na hora de formalizar esta lei, de formalizar a forma que vai ocorrer, ninguém participou. Mas na hora de reclamar, nós soubemos que existem muitos e muitos disso que vai estar acontecendo. Então, fica aqui o convite para que as pessoas que se interessem pelo caso, vai estar acontecendo em Rio do Sul, nessa quarta-feira, esse encontro, quando lá vai ser decidido de que forma será feita a cobrança da água, ela vai ocorrer, não adianta dizer que eu não vou pagar, porque isso vai acontecer, de que forma e de que forma será distribuídos os recursos. Nós já temos entidades no estado de Santa Catarina que estão interessadas em estar juntando esses recursos e que, lógico que nós vamos trabalhar e batalhar para que esses recursos sejam arrecadados através da AMAV e que a própria AMAV possa estar gerenciando e a forma. Nós temos a FECAM, que já está colocando a sua associação para estar, então, fazendo essa arrecadação, mas quando aqui fica mais próximo, quando a própria, que entende da realidade, de que forma, que ocorre, enfim, são várias situações técnicas que serão adotadas, que nessa audiência pública que vai estar ocorrendo, as pessoas têm direito a falar, a colocar, e quando então a maioria vai estar decidindo. Então, de suma importância essa questão. Falando em audiência pública, também nessa quinta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, vai estar acontecendo também uma audiência pública. Essa audiência pública que vai estar acontecendo na quinta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, ela vai tratar, junto aos agricultores, às pessoas que possuem terrenos e que têm a necessidade, devido à lei que realmente exige que isso aconteça, que é a averbação na escritura da reserva legal. Essa reserva legal, ela está sendo exigida a todos os proprietários de terrenos rurais. O que significa isso? Quem não possui mais uma mata que pode estar sendo considerada como reserva legal, e todo o terreno já está comprometido para a lavoura, principalmente os agricultores, automaticamente vão ter que estar adquirindo uma área aonde que possa estar sendo, então, reservada como uma reserva legal. Diante dessa audiência pública, quando todos os agricultores estão sendo convidados, todas as pessoas que estão sendo convidados, isso vai estar acontecendo através de uma parceria da UCAV, quando aqui os palestrantes serão da UCAV e da AMAV, automaticamente estarão fazendo esse esclarecimento num período de 1 hora a 1 hora e 20 minutos, e depois haverá o debate, quando todos também terão direito a tirar as suas dúvidas, esclarecimentos e de ver os procedimentos ao qual vão estar ocorrendo. Acontece que a AMAV, esse projeto é um projeto piloto a nível nacional, que está sendo copiado não só a nível estadual como nacional, quando também o Ministério
do Meio Ambiente está enviando todo o material tecnológico necessário a todos os municípios aqui que compõem a MAVE, que é os 28 municípios do Alto Vale, para estar se adequando, e esse mesmo projeto será destinado a todo o país, que para nós também será de grande importância, porque nós temos até o ano que vem, 2011, em julho, para essa verbação estar lotada junto à escritura. Ela tendo um grande despesa na questão de cartórios, automaticamente também teria, se não houvesse esse projeto pela MAVE, quando há toda uma questão tecnológica a ser colocada junto a esse terreno. Então fica aqui o meu convite, meu apelo a todos os agricultores.